Fala, meus gases nobres! Mais uma aula de Química, professor JP, junto com vocês, para hoje trabalharmos ligações químicas. Se a gente procura uma ligação, procura um relacionamento, procura construir famílias, os átomos também, na sua solidão, ninguém vai viver, digamos, sozinhos. Precisam estarem conectados. Olha só que romântico, né? Uma manhã de terça-feira. Então, os átomos, para formar N moléculas, N substâncias químicas, o que é que acontece? Precisamos conhecer algumas características desses átomos que se encontram aonde? Na tabela periódica. E de tabela periódica, vocês já estão com conhecimento, já tem uma base muito boa e estão de posse da tabela periódica. Por quê? Classificar os elementos químicos, nós já sabemos. Conhecemos as famílias, conhecemos as propriedades físico-químicas de alguns elementos, conhecemos os períodos que eles se encontram por meio da distribuição eletrônica. Então, aqui não consegue fazer muita coisa sem essas informações contidas lá na tabela periódica. E o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, então isso aí é, como se diz, a tabuada da química. É a tabela periódica, como é a tabuada lá para a matemática. Então, nós temos que ficar bem ligadinhos, antenados a essas informações. Beleza? Então, ligações químicas, já está falando, são ligações entre átomos. Essas ligações, elas vão mudando conforme as construções das moléculas. Porque quando eu falo molécula, não é a mesma coisa de um composto iônico. Então, eu tenho essa diferença na hora de pronunciar para vocês. Que quando eu falo composto iônico, eu tenho que levar em consideração os íons, que são formados de metais e não metais. Quando eu falo de moléculas, não pode ter metal. Olha só um grande diferencial aí. Moléculas, H2O. Não tem metal aí ao meio. Só tem hidrogênio e oxigênio. Para ser composto iônico, tem que ter a presença de... Eu até coloquei aqui, depois nós vamos fazer a leiturinha aqui. Tem que ter a presença de metais. Tá certo? Aí vai ligar com outro átomo que são ametais. Então, essa ligação entre metais e ametais, você fala que é ligação iônica. E a ligação iônica, ela aqui, ó, é uma transferência de elétron. Alguém vai doar e o outro de lá vai receber. Certo? Então, quando falar em ligação iônica, já está te falando que são íons, que conhecemos como cátions e ânions. Quem é carga positiva, quem é carga negativa. Já fizemos isso quando estava determinando as partículas, né, fundamentais lá do átomo, no estado neutro e na forma de íons. Lembrados? Que a gente fazia o cálculo. Então, aqui a gente vem só complementar a transferência de elétrons entre átomos. Então, um doa. Quem? Os metais. E o outro átomo de lá recebe esse elétron doado. Essa transferência de elétron. Esse elétron não pode voltar. Ele não é compartilhado, ele é doado, ele é transferido em definitivo. Uma vez dado, você não me devolve. Porque vai formar o composto. É diferente de ligações moleculares, que vai ter o compartilhamento de elétrons. Ambos os átomos envolvidos na molécula vão compartilhar os seus elétrons entre si. É diferente de transferência, de doação. Eu estou doando. E a pessoa lá do outro lado está recebendo. Então, se ela recebeu, é dela. Se eu doei, é porque você, de certa forma, também busca uma estabilidade. E equilibrar o lado de quem também está recebendo para ter uma estabilidade
que nós chamamos a teoria do octeto, que a maioria dos átomos, na sua estabilidade, eles tendem a terem 8 elétrons na camada de valência. Tudo pizza? Então, vem aqui, ó. Íons. Eu coloquei o primeiro aqui, que eu tenho cátions e ânions. Cátions e ânions. Um ao oposto do outro. Íons, cátions. Quem são os cátions? São estruturas carregadas positivamente. São aquelas espécies que têm carga positiva em cima lá do elemento. Mais 1, mais 2, mais 3. Certo? Então, isso que vai definindo para vocês que o átomo que vai perder, ele tem que ter na camada de valência quantos elétrons? 1, 2, 3 elétrons. Então, quem perde? Quando você fizer a distribuição e encontrar na CV, camada de valência, 1, 2, 3 elétrons. Então, eles são metais. Então, eles vão doar 1, vão doar 2, vão doar 3. Vai depender de quem? Lá do átomo que está para ligar, ou do elemento químico da sua tabela periódica. Com exceção, que eu coloquei aqui na frente, com exceção de quem? Do hidrogênio. Hidrogênio é isso aqui? O hidrogênio é isso aqui? Não é. O que é que o hidrogênio é? Gás. Mas ele tem quantos elétrons? E quantos prótons? 1. Então, ele tem 1, ele vai doar 1? Não. Se ele doar 1, ele fica com quanto? 0. Não pode. Então, tem exceção. Mas ele está na família dos metais alcalinos? Claro que está. Está na primeira coluna da esquerda da tabela periódica. O hidrogênio está ali por afinidade. Afinidade esta porque na camada de valência tem quantos elétrons? 1. E os demais também abaixo, na camada de valência, tem quanto? 1. Você lembra que o número da família, 1A, 2A, 3A, que são representativos, esses números definem a quantidade de elétrons que tem aonde? Na camada de valência. Então, se você já tem essas informações, olhou para o elemento, olhou ele na tabela periódica, ele está em qual coluna? 3A, então ele tem quantos elétrons? 3. Então, já tem 3 pontinhos em volta. E qual é o número em cima dele? Mais 3. É assim que você vai, né? Calma lá. Você vai entender isso aí direitinho aqui hoje. Mais uma vez. Com exceção, tá? Então, quem é metal, quem é cátion, quem são os cátions? Eles vão doar elétrons, eles vão perder elétrons. Na última camada, com essas quantidades aqui. E o 4? Não. E o 5? Não. É só até 3 elétrons. Tem algumas outras exceções, vai aparecer, mas 90%, vamos dizer, maioria, os átomos que são doadores de elétrons, eles são metais. E nós temos muito mais aonde? Metais do que ametais na tabela periódica. Se você pegar o lado direito da tabela periódica, que tem ali da 4A, 5A, 6A, 7A, 8A e os gases nobres, que é a última coluna lá, eles são, assim, ametais. São praticamente o quê? 3? São 5 famílias, digamos assim, no conjunto de ametais. Como são 18, 13 estão para a maioria dos metais. Temos muitos metais na tabela periódica, de transição e representativos. Aquelas regrinhas de S, P, D e F, quando terminam lá nelas. Queridos, aqui, ó. E os ânions? Os ânions são carregados negativamente. São estruturas carregadas negativamente. E quem é carregado negativamente tem que receber elétrons, ou, em outras palavras, ganhar elétrons. Então, se eu estou doando um elétron, vai ter a Florinda do outro lado que vai receber esse um elétron do JP. É como se fosse assim, um casal aqui, né? Eu e a esposa, você e o seu colega, enfim. Então, estou doando um elétron e a pessoa de lá está recebendo o elétron. Está satisfeita? Estou. Você também, por ter ajudado, está satisfeito? Estou. Isso é o quê? Uma ligação que você fez e que satisfez
essa fórmula acontecer, esse conjunto acontecer. É muito romântico, né? Então, o que acontece? Recebe elétrons. E quem recebe elétrons? São os ametais. E quem são os ametais? São aqueles átomos que, quando distribuem a valência, vai apresentar 5, 6 e 7 elétrons. Quando que você vai descobrir que o cara vai ganhar elétrons? Quando na camada de valência apresentar 5, 6 e 7 elétrons, ganhando para somar a 8. Teoria octeto. Esse octeto significa que a maioria dos átomos busca uma estabilidade que, quando ligados, apresentam 8 elétrons somados na camada de valência. Se ele tem 5, ele vai ganhar quanto? 3. E quem ganha? É negativo. Então, se ele tem 5 elétrons para 8, está faltando quanto? 3. Então, coloca em cima, menos 3. Menos porque ganha, negativo. E o cara que tem 6 elétrons, oxigênio, tem 6 elétrons na camada de valência, para 8, 2. Então, coloca em cima dele, menos 2. O flúor, por exemplo, tem 7 elétrons na camada de valência. Vamos fazer aqui vários exemplos, demonstrações. Tem 7 para 8, 1. Então, coloca em cima, menos 1. Tá vendo? 5 com 3, 8. 6 com 2, 8, de quem está perdendo. 7 com 1, 8. Tá vendo que a sominha de quem perde com o que ganha dá sempre 8? Sempre não, a maioria dá 8. Porque tem as exceções. Então, ó, ficou claro para vocês que os ânions são negativos e ganham elétron. Eu fazia as continhas com vocês que quando é negativo, para achar o número de elétrons lá, você fazia o quê? Uma soma. Quando você tinha um íon do tipo cátion positivo, você tinha o quê? Diminuir. Por quê? Está perdendo. Relacione isso aí para você ver. Vamos fazer agora nossas demonstrações aqui na tela. E aí eu forneço um número, tá? Um número atômico, e vamos descobrir o olhinho na camada de valência. Tá? Camada de valência, você tem que bater o olho e descobrir. Ganha ou perde? É a pergunta que eu vou fazer para você até o final da aula. Olha aqui. Sódio, 11. Vamos colocar o cloro, o outro aqui que é a espera, 17. Esses são números atômicos. O que você tem que fazer aqui, meu querido? Fazer a configuração eletrônica. Distribuir os elétrons. Bora. 1s2. 2s2. 2p6. Deu 10. Para 11, 1. Aqui, ó. 3s1. Aí você revisa tudo que já sabem. Ó, primeira camada aqui, se você fizer assim, é o K, com 2 elétrons. Segunda camada aqui, se somar, vai dar 8. 6 mais 2, 8. Terceira camada aqui vai dar o total de 1 elétron que você tem aqui, ó. Se somar por aqui, totaliza 11. E se somar nas setas aqui, nas flechinhas inclinadas, nas diagonais, 11. Então, qual é a camada de valência aqui, pessoal? Ó, relembrando, 3s1. 3s1. Subnível mais energético, também se perguntar, 3s1, ok? Beleza. Se ele tem um elétron, ele vai ter que perder, ganhar. Qual que é? Ele perde ou ganha? Perde. E como que ele perde? Colocando o sinal de mais e o número 1 em cima. Esse 1 você coloca em cima, ó. Olha que top. E como é 1, então a carga é positiva. Você tem o sódio, coloca em cima a carga positiva, porque sabe que tem 1. Se tivesse 2 também era mais. Se tiver 3 também vai ser mais. E o número aqui é o que está na final, ó. É o que está na final, ó. Então ele vai perder quantos elétrons? 1. Se ele perde 1, ele fica 2 mais 8, 10. Certo?
O número de elétrons é menor, porque ele perdeu 1. Mas o número de prótons é 11, que é o RG, não muda. Vamos ver o nosso cidadão, que é o cloro. Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Se você já tem a tabela, é só você procurar que você vai achar isso aqui, ó. Ó, o que, é que você vai achar para o cloro? 7A. 7 para 8. Menos 1. Olha o que, é que você vai fazer. Precisa fazer distribuição? A teu critério. Vê qual que é o melhor, didaticamente, para você fixar conhecimento. Porque se você olhar na tabela periódica do sódio, olha a família dele, que ele se encontra. Você olhou lá, ele está contido nessa família, 1A, metais alcalinos. Então, qual que é a carga dele? Mais 1. Se fosse da 2A, mais 2. Eu falei para você, não me canso de falar, que o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Veja, quantos elétrons tem nessa primeira camada aqui? 2. Nessa segunda camada aqui, 2 mais 6, 8. Fazendo aqui pela esquerda, tá? Porque lá tá pequeno. 2 mais 5, 7. 7. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Estou falando para você que o número lá é importante, que define quantidade de elétrons na camada final, a de valência. 7. Terminou no subnível P, grupo A. Ok? Então, ó, se perguntar as camadas de valência, não é só o 3P5, é o 3, é o 3S2 e o que é 3P5. Não é só pensar que é 3P5. O subnível mais energético é só o 3P5. Mas a camada de valência é tudo que está na última linha da tua distribuição. 3S, 3P. E aí eu tenho 7 elétrons. Para 8, ele ganha 1. Quando é negativo, ganha. E quando é positivo, perde. Agora vamos fazer a ligação, que até agora a gente distribuiu, e toda essa explicação é válida para todos os outros. Que tenha metal, que esse cara aqui você sabe que é metal, então que é metal alcalino. Esse aqui é um halogênio, nome da família, tá? Para fixar. Então quando você tem essa ligação entre metal e ametal, olha o que é que você tem. Ligação iônica. Sempre isso. Vamos lá montar o esqueminha aqui, ó. Esse esquema, a gente chama ele de Lewis. Esquema de Lewis. É um esquema que você coloca em volta dos átomos a quantidade de elétrons na camada de valência. Veja. Sódio. Quantos elétrons na camada de valência? 1. Vamos colocar um símbolozinho qualquer. Olha lá. Pode ser bolinha, coração, triângulo, pontinho, tá? Do outro lado você tem quem? O elemento cloro. Você coloca um ao lado do outro, sempre assim buscando uma aproximação, tá? O cloro tem quanto na última camada? 7. Você não vai colocar um só, não. Você vai colocar o que tem na camada de valência. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o que é que você fez ali. Colocou 7 triângulos, mostrando que esses símbolos, quaisquer, representam a quantidade de elétrons na camada de valência. Porque eu tenho que mostrar uma ligação para você, ó. Esse vai perder. É um cátion. Esse vai ganhar. Esse ganha quanto? 1. E esse perde quanto? 1. Então, pega esse e leva para lá, ó. Aí chegou esse elétron aqui, ó. Mostrando que esse elétron, ele foi transferido para o cloro. E o cloro que tinha 7, ele ganha 1.
ele aumenta a sua eletrosfera, fica mais volumoso, né? Ele é mais eletronegativo, não é ele que ganhou, não é ele que puxa. Então, o sódio, ele fica mais retraído, menorzinho, o raio, né, vamos dizer assim, o diâmetro, né, o raio, fica menorzinho, enquanto que o cloro fica maior, devido à eletronegatividade, certo? Porque esse cara aqui, ele tem 7, então ele ganha. Então, quem ganha é mais eletronegativo. E quem perde? Eletropositivo. Sempre assim. E aí, o que é que você faz aqui? Une, NaCl. NaCl. O que é que você montou? Cloreto de sódio. O sal de cozinha que nós temos no nosso dia a dia. Antes era quem? Era o sódio solteiro e o cloreto, né? A cloreta, vamos dizer assim, brincar um pouco, é solteira. Aí um dia o sódio conheceu a cloreta. E nesse encontro formaram uma família. Tiveram uma união estável. E agora passa a ser chamado cloreto de sódio. E antes era sódio e cloreto. Cloro, né? Vamos dizer assim também. Aí quando juntou, formou aquele salzinho que a gente consome em pequenas quantidades nos alimentos. Cloreto de sódio. É um composto iônico? É, porque tem metal e ametal. Tranquilo para montar, ó, gente? Poderia fazer assim também, ó. Ó, Na mais 1, Cl menos 1. Olha o esqueminha aqui que você vai gostar de fazer. Quando você já encontra as cargas. Ó, Na mais 1. Do lado, Cl menos 1. Você simplesmente vai descer cruzado as cargas. Ó, esse menos 1, esquece sinais. Ele vai descer para cá. O pezinho aqui, ó. 1. Esse outro 1 desce pro pezinho do cloro. Tchan! 1. O que é que você tem? NaCl. Você fez 2 esqueminhas para encontrar. Ou liga dessa forma, que é o mais pedido nas provas, né? Ou, se você já está sabendo, ganhe tempo fazendo esse esquema aqui, ó. Que você chega à mesma fórmula, ó. Descer os números. Se fosse um 2 aqui, desce o 2 pro pezinho aqui, ó. Teria um 2 aqui, ó. O 1 é oculto. 1 aqui e 1 aqui. Não tem para que estar colocando esses números 1. Eles são elemento neutro, né? Mas se aqui fosse um 2, um menos 2, aqui seria um 2 positivo. Se aqui fosse mais 3, aqui era um 3. Só descer invertido. Vamos fazer mais um? Se tiver pergunta, pessoal, vai fazendo. Chama eu aí. Vamos lá, né? Isso aqui é ligação iônica. Joga-se 2 átomos e aí você se diverte. Olha aqui. Vamos brincar com esse aqui agora também, ó. Alumínio, 13. Oxigênio, 8. O que é que você vai fazer? Distribuição do 13, distribuição do 8. E ver qual é a camada de valência. Ah, mas eu estou de tabela periódica. Posso ganhar tempo, Jota? Fica à vontade. Vamos procurar o alumínio na tabela. Qual é a família dele? Qual a família do alumínio? Quem pode me ajudar com a tabela periódica nas mãos? Ou aí no seu celular, computador? Não? Vamos lá. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6. Vamos descobrir agora. 3S, 2, 3P1. Primeira camada, 2. Segunda camada, 8. Terceira camada, 3. Se é 3, perde 3. Camada de valência, tudo que está na última linha aqui, ó. 3S2, 3P1. Então, ele tem 3 elétrons, então ele é um cátion. Aí vocês sabem que ele é considerado um cátion, né?
tem o símbolo alumínio e ele perde mais 3 elétrons. Tem autor que trabalha assim também, ó. 3 e um sinal de mais. Tanto faz. Tá? O sinalzinho antes ou o sinalzinho depois, tá? Ok. Correto. Descobrimos o alumínio, que a carga dele é 3, então ele tem que perder 3 elétrons. Para alguém que vai ganhar esses 3. Coloquei o oxigênio para ele receber 3 elétrons. Vamos lá? Ó, 1s2, 2s2, 2p4. Primeira camada aqui você tem 2, última camada você tem 6. Olha a camada final, 6. Ganha. Ganha quanto? Dois. Oi? Oi? Quanto que ganha? Bora participar? Menos 2? Menos 2. Correto. Menos 2. Se ele tem 6 para 8, ele precisa ganhar 2. Ele precisa de 2, só que quem ganha é negativo. Então, ele aqui é um ânion. Ó, e outra, você foi até a tabela periódica e encontrou que o oxigênio pertence à família 6A. Deixa eu anotar aqui, porque tem muitos de vocês que estão olhando aí na tabela. Beleza. Aí encontrou a família dele. Qual é o nome da família? Calcogênios. Tem 6. Então, sinal que ele precisa daqueles 2 lá em cima, ó, menos 2. Também ainda agora perguntei que o alumínio era de qual família? Aí não me responderam. Mas agora olharam lá na tabela que é da 3A. Olha lá, está na família boro. É o primeiro elemento lá, do lado direito da tabela. B, boro. Aí em cima tem 3 ou 13. É o número da família. 3A. Então, se ele tem a 3A, olha a carga do cara. Ele perde esses 3 aqui. Agora, se ele é da 6, eu não posso colocar o 6 aqui em cima. Se ele é da 6, eu tenho que colocar o que falta para dar o valor de 8. E agora vamos fazer a montagem do esquema. Vamos fazer o esquema de Lewis. Lewis foi o químico, né, que trabalhou com esses tipos de representações das ligações. Olha aqui. Vamos fazer aqui. O alumínio tem 1, 2, 3 elétrons. Quando fala em Lewis, é lembrar de colocar símbolos em volta do átomo, conforme a quantidade de elétrons na valência, ó. Se aqui é 3, 1, 2, 3. Se é da família 3A, eu tenho que ter 1, 2, 3, qualquer símbolo. Pode ser qualquer modelinho aqui que você quiser colocar. Do lado de lá, olha só quem é que vem. O oxigênio. E olha quanto que ele tem na última camada. A valência dele. 6. 1. Certo? 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elétrons. Coloquei lá. Agora você vai passar do alumínio para o oxigênio. Completa o oxigênio. O oxigênio precisa de quantas? Deixa eu pegar minha régua. Ó. Precisa fazer quantas ligações? 2. 2. Então, vamos lá. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Como é transferência, manda 1. Chegou 1 aqui. Tem quanto agora o oxigênio em volta? 7. Tá faltando mais uma ligação. Então, manda mais outro. Qualquer lugar que quiser colocar. 8. Mas sobrou um elétron no alumínio, ó. Sobrou aqui, ó, um elétron. E agora? Preciso de outro oxigênio para dar este elétron. A ligação é entre o alumínio, que é o nome do indivíduo,
e o oxigênio, que é a outra indivídua. Eles estão se conectando. Eu não posso chamar aqui outro átomo que não seja os dois. Na falta de um, chama o outro. Ó, sobrou, chama outro oxigênio. Eu não posso chamar outro elemento diferente. Eu tenho que chamar outro oxigênio. Eu tenho que chamar outro oxigênio, porque o oxigênio continua tendo 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho que passar esse elétron para cá, porque a ligação é entre o alumínio e o oxigênio. Esse oxigênio está completo, mas tem a sobra de um alumínio. Então, você convoca outro oxigênio e fala, toma. Bora. Chegou lá. E agora, pessoal? Me ajuda. Quantos? Quantos aqui? 7. E agora? Aqui não tem mais. Aqui tem 7. Tá precisando de mais quem? De mais quem? Mais um. Mais um. E quem é que dá? Faltou um elétron aqui. Tá faltando um elétron aqui. Tem 7. Tá faltando um. E esse um vem da onde? Do alumínio. Então chame outro átomo de alumínio. Na falta de um, eu chamo o outro. Então, quem está ligando, conectando, é o alumínio com o oxigênio. Se sobra em um, eu chamo o outro. Se falta em um, como é o oxigênio, eu chamo o alumínio. O alumínio tem 3 para dar. Então, vou ter que chamar aqui, ó, vou chamar aqui outro alumínio que tem 1, 2, 3 elétrons. Eu tenho que chamar outro alumínio. O alumínio dá 1, dá 2, dá 3. E aí você pega e passa esse outro elétron para lá, ó. Olha lá, chegou mais um elétron. E agora ele está com 8. O que é que eu faço daqui para frente? Analisa comigo. O que é que aconteceu agora, quando ele fechou lá 8? Hã? Sobrou 2 no alumínio. Sobrou 2. Fala, papai. O que é que faz agora? Agora chama outro oxigênio completo. Isso aí, pai. É isso aí. Então, se tem 2 sobrando, é vibrando, tá? É emoção. Tem 2 sobrando e tem alguém lá para receber, ué, eu tenho que dar para quem está recebendo aí. Então, você falou muito bem. Outro átomo de oxigênio, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lá, ó. Baixar mais a tela aqui um pouquinho. 6. Então, agora pegamos os 2 faltantes. Chegou um aqui. 7. Esse aqui chegou lá em algum lugar da eletrosfera do oxigênio. 8. Final de conta. Ó, você deu os 2 últimos para aqueles 6 que tinha. O oxigênio tinha 6. Recebeu os 2, ó, sinal que você pode parar. Não tem mais como convocar ninguém. O alumínio perdeu todos eles e o oxigênio ganhou todos esses elétrons. Agora eu pergunto, quantas vezes o alumínio repetiu? 2. 2. E o oxigênio? 3 vezes. Resposta. 2 alumínio, 2. 3, ó.
óxido de alumínio. Formou uma outra substância. Certinho? Agora, como fazer isso aqui com aquele dessas cargas? Para provar aqui para você, para nós, né, que estamos fazendo aqui, o esqueminha, um atalho que eu costumo chamar de atalho. Ó, um atalho, um caminho que você vai encurtar. E se você vai encurtar esse caminho, olha só, você vem e coloca primeiro o alumínio, mais 3, como tudo começou, como a gente fez o cálculo, como está aqui. O oxigênio do ladinho com a carga menos 2, conforme está lá, olha que beleza. E a última camada de valência, 6. E agora eu peço para descer as cargas. Porque você não fez isso aqui. Você não fez essa parte de baixo por onde nós começamos. Você só tem essas duas informações aqui. Alumínio e oxigênio. Aí você consultou a tabela periódica e já montou o esqueminha aqui, ó. Aí você faz isso. Olha quem é que chega aqui no pezinho do alumínio. 2, olha lá. E agora desce o outro. Olha aqui. Por aqui você coloca ele. Olha lá. Já montou. Não levou 1 minuto. Porque você olhou na tabela periódica e achou a família do cara. Olhou na tabela periódica e achou a família também do cara. Aí montou. Falou, bom, ele perde 3, aquele tem 6 da família 6A, ganha 2. Desceu, olha o que é que você acaba de montar. Organizadamente, fica a L 2 e o O 3. É aquele. Mesma substância montada de uma forma bem reduzida. Só que para você fazer essa forma reduzida, espero que você também passe a fazer a forma detalhada. Isso é muito bom para quem está começando a entender a química aqui de uma maneira mais descritiva. Mas se já pegou o fiozinho aí, né? Manda bala, escolhe o caminho e faça para frente, passa para frente. Porque nas questões de exercício e de prova, ele vai pedir para você marcar as alternativas que correspondem à fórmula correta montada, vai pedir para você encontrar a quantidade de elétrons na camada de valência, enfim, ele vai jogando pergunta de acordo com a descrição da nossa aula. Beleza, turma? Então, ó, formou uma substância que tenha 2 átomos, aí quando você olha aqui, presta atenção, presta bem, estou prestando, ó, bem atenção, veja só, a L2 ou 3, se ele pedisse para fazer o esquema de Lewis, olha, eu achei isso aqui primeiro, faz de conta que eu achei isso aqui primeiro, ganhei tempo. Ok, quantos alumínios você vai colocar? A prova. Quantos oxigênios você vai colocar do lado? E agora, amarra. Então, você caminha de tudo quanto for jeito no conteúdo, gradeando o conteúdo, literalmente. 2 alumínio, eu já venho e coloco os 2 de cara. Opa, sei que eu vou precisar de 2, ponto. 3 oxigênio, vou precisar de 3. Agora, sei que o oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 pontinhos em volta. O alumínio é da família 3A, então ele tem 3 pontinhos em volta. Aí eu começo a fazer as ligações entre um e outro, de modo que satisfaça os 2. Vamos fazer mais um modelo. Vamos fazer mais um modelo. Isso é ligação iônica. Certo? Então vamos lá. Ó. Cálcio, número 20. E enxofre, número 16. Bom, vou procurar na tabela periódica. Você também. Vamos lá, vamos procurar na tabela periódica. Beleza.
Senão vai ter que fazer tudo aquilo, né, a ponto de exercitar. Isso vocês podem fazer em casa, com o tempo, né, exercitando aí, para fixar mais. Bom, qual é a família do cálcio? Quem achou? 2A. Perfeito. Família do cálcio, 2A. Qual que é a carga dele? 2 positivo. Perfeito. Ó. Vai matando. Depois nós vamos só organizar para cruzar as cargas. O enxofre, qual foi a família? 6A. Qual a carga? Menos 2. Perfeito. Ó. Mais um passo termina. Então vamos só colocar do ladinho. Ó. Cálcio mais 2. Enxofre menos 2. O que é que a matemática diz para nós? Que temos que simplificar sempre, quando possível. Então, ó, se aqui é 2 e o outro lá é 2, dá para simplificar pelo mesmo numeral. Ué. Eu não vou descer o 2 de um lado e um 2 do outro. Primeiro eu simplifico para se tornar irredutível. Aí depois eu desço aquilo que não tem como mais simplificar. O caso anterior, 2 e 3. Desce o 3 e desce o 2. Não tem como dividir ali pelo mesmo número. Mas 2 e 4, que são múltiplos, né? 2 e 6, se aparecer, 3 e 6, simplifica. Simplifique. Os resultados aqui descerão. Então, vamos lá. Aqui você vai simplificar por... Ó. Aqui você vai dividir por 2. E aqui também você vai dividir por 2. Qual foi o resultado disso aqui? O resultado disso aqui foi 1. O resultado disso aqui também foi 1. Então, quem é que vai... Ó, olha como é que vai ficar agora. Esse resultado aqui, ó, resultou nisso, ok? Ó, esse enxofre aqui do lado, o resultado lá resultou nisso. E aí, meu irmão, o 1 não precisa aparecer, formando a substância assim. Olha lá o que é que deu. Explicando de novo. O número aqui, a carga do cálcio é 2, a carga do enxofre é menos 2. Então, você não vai deixar descer e ficar assim, ó, 2 aqui e 2 ali. No final, tá errado. O certo é 1 e 1. Porque os números aqui, ó, você precisa dividir por 2. Aqui também dividido por 2. Ok? Aí o resultado obtido é que vai descer. Eu coloquei aqui embaixo os resultados obtidos de cada divisão. Então, eles descem inverso. Pizza? Meus gases nobres. Tudo pizza? Beleza? Então, se aparecer essa alternativa, CAS e CA2, S2, você marca essa aqui como correta. Essa aqui está errada. Porque você esqueceu de simplificar lá em cima. Vejamos. Só que você ia descobrir isso aí sozinho. Você ia descobrir isso aí se o esquema de Lewis você fizer. Ó como é que você vai descobrir o esquema de Lewis. 1, 2, certo? Do lado da direita, os negativos. O enxofre, ela é da 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tem 6 e esse tem 2. Descobriu que o cara que tem 6 precisa fazer quantas ligações? 2. E esse aqui que tem, ó, 2 elétrons precisa também fazer 2 ligações. 2 ligações. Esse aqui também, 2 ligações. Tem que fazer. Vamos. Chegou um elétron aqui, 7. Chegou mais um lá. Aí você completa no pensamento. Deu 8. Pronto. Terminou. Esse ganhou os 2 e esse perdeu os 2 que tinham. Vê se tem como formar isso aqui agora. A conclusão que eu estou fazendo para vocês. Ó, CA2, S2,
Cadê os dois cálcio aqui? Cadê os dois S aqui, os dois enxofre? Se fosse esse caso aqui, se você esquecesse de simplificar lá em cima, aí você esqueceu de simplificar, rodou. Aí você marcou errado. Mas se você fizer o esquema de Lewis, olha aí, quantos cálcio? Apenas um. Um cálcio. Quantos enxofre aqui visto? Um. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá, o que é que você encontrou? A substância montadinha aqui, ó, no meio. É a mesma que tá lá. Sem os números 1, ó. Não precisa aparecer um aqui, ó. Eu coloquei, estou colocando para você visualizar aqui nesta aula comigo. Isso eu estou fazendo. Certinho? Ficou claro? Então, cuidado. Simplifique quando possível. Tá bom? Para poder descer os resultados da divisão entre as espécies. Que é positivo. Só lembrar que a esquerda nossa sempre vai vir primeiro o positivo. A nossa direita sempre vai ser o lado negativo. E nunca o inverso. Positivo, negativo. Mas, são questões aí que, tipo assim, regrinhas, né? Que às vezes podem induzir ao erro. Mas se faz o esquema de Lewis, você não é induzido ao erro. É o caminho certinho, que vai tirando provas. Ok? Aí vem, então, ó, essa substância aqui. Vamos lembrar de uma substância aqui, Zé? Que você coloca o alumínio, 2, alumínio 2, bromo, não sei não, alumínio, bromo 3. Aí você tem outro aqui, K2O. Vamos lembrar de outro aqui. Ferro. Vamos lembrar aqui, 2. Alguém tem carga 2. Pode ser enxofre. 3. Beleza. Colocar essas 3 substâncias já prontas. Tá? Elas estão prontinhas. Agora, vamos determinar as cargas das espécies. Não forneci número atômico, você tem a tabela periódica para isso. Qualquer dúvida, você recorre lá, busca o número atômico de cada elemento, o alumínio e o bromo. O número atômico do bromo não é 3. O que é que você aprendeu? Se as cargas descem, elas tendem a subir de volta. É isso que eu quero passar para vocês. Como que eu determino, aqui rapidamente, olhando para o composto iônico, qual que é a carga do alumínio e a carga do bromo? Esses números que estão aí embaixo, eles vão subir. Certo? Eles vão subir. Se eles estavam lá em cima, eles tendem que descer. Vamos ver isso? O que é que eu estou dizendo? Grego? Olha lá. Lembrando, o primeiro lado de um composto é positivo. O outro lado é negativo. Certo? Para você não esquecer isso. Olha o 3 aqui. O 3 vai subir. Ó. Qual que é a carga do alumínio? Quanto? 3. 3. Olha o 3 lá, visível. Olha o 3. Aqui é 3. O que você vai fazer? O lado esquerdo seu? Mais 3. Então você vai colocar aqui mais 3. E qual é a carga do bromo? -1.
Menos 1, perfeito, exato. Pelo número aqui que você está enxergando na letra do L, na frente do L, que está aqui escrito, é o 1 apagado. É o 1, vou colocar ele presente, ó. Vou colocar ele presente, ó o 1 aí presente agora. Agora sobe ele. Olha ele, para onde vai? Para a direita, para cima do bromo, ó. E qual é a carga dele? Menos 1. Está respondida a letra A. Então, você respondeu. Né? Como se fosse a letra A aqui. Então, alumínio mais 3. E o bromo apresentou carga menos 1. Olha que chique, gente. Olha que facilidade. A gente indo para lá e para cá com conteúdo. Brincando de sanfoninha com conteúdo. É isso. Ó, brometo e alumínio. Então, você acabou de descobrir aqui. Agora, com o auxílio da tabela periódica, você também tem as condições. Ó, alumínio, 3A. E o bromo, 1A, 7A. Por que 3A? O alumínio está lá na família 3A. E o bromo, você achou ele na família 7A. Porque 7, ó, com esse que ganha, vira 8. Olha aí. Com o auxílio da tabela. Vamos ver o próximo. Aqui. Quanto é a carga do oxigênio? Quanto? Menos 2. Isso, exato. Menos 2. Menos 2, ó. E a carga do potássio? Mais 1. Mais 1. Mais 1. Exatamente, ó. Mesmo caso, aqui, ó. Não está visível, né? Ele está oculto. Então, no pezinho do O, quando não tem nada, gente, dos elementos que não tiver número 2, 3 em diante, maior do que 1, você entenda que o número que está aqui, ó, é ele. Então, se não tem lá visível, você já tem que lembrar matematicamente que ali tem um em cima, tem um embaixo, tem um atrás, tem um na frente, que ele cabe em qualquer lugar. Aí você sobe ele. Com base na tabela periódica, o potássio é da família 1A. Olha lá. E esse aqui que você olhou, que ele está ganhando 2, deduziu você que ele é da 6A. Tem 6 elétrons na camada final de valência, ganhando 2 elétrons para fechar 8. E esse aqui é da família 1A, então ele está perdendo 1. Se fizer o esqueminha de Lewis, só alegria. Se fizer o esqueminha de Lewis, você tem 2 potássio e 1 oxigênio. 1 elétron, 1 elétron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chega um lá, 7. Chega um aqui, 8. Olha quantos elétrons ele tem agora. 8. E quantos potássios foram repetidos? Ó. 2. Quantos oxigênio? 1. Tá vendo? É como se a gente tivesse feito aquele atalho e você já monta o esquema de Lewis. Aqui, qual a carga do ferro? Qual que é a carga do ferro? Quanto? Mais 1. Do ferro, não. Pode pensar novamente. Me diga, qual é a carga do ferro e a carga do S, que é o enxofre? Mais 3. Ah, agora melhorou. Acertou. Tá vendo? O 1 não. É o 3. Você tá vendo o 3 lá. Então, suba. Ó. Suba. Do mesmo jeito, você vai subir o outro. Ó. Suba. Olha lá. Invertidos. Então, lembre que o primeiro, ele sempre é isso. O segundo tem carga negativa. Derramando tinta no pincel, para até furado.
Vazando. Beleza. E agora, colocar os números. Se ele subiu, deixa ele lá em cima. Se o 2 está embaixo, ele vai para cima. E se ele estivesse em cima, ele vinha para baixo. Se o 3 está em cima, uma hora ele vem para baixo. Que tal o X da questão? Está resolvido. Carga do ferro é 3, positivo, mais 3. A carga do enxofre é 2, negativo. E quais são as famílias? Né? O enxofre aqui, menos 2, 6A. E o ferro, aqui é da família 6A, olhando na tabela periódica. E o ferro, você olhando na tabela periódica, começa a aparecer algumas transições, elemento de transição. Porque ele não é de S e nem de P. Ele termina no subnível D. E ele é 3B. Ele é 8B. Ele é da família 8B. Você olhando na tabela periódica, você vai ver que ele está na coluna, lá em cima está escrito 8B. Olha aí as atenções, a importância da tabela periódica. Não quer dizer que é 3A. Porque você tem que ver que a tabela ela tem o grupo A e o grupo B. Ora está com A, ora está com B. Quem que vai definir? Auxilia a sua tabela periódica. Então, significa que o ferro, na última camada, tem 3 elétrons. Deixa eu colocar um outro aqui, para você ficar mais pensativo. Deixa outro ferro aqui. Ó, ferro, Cl2. Qual que é a carga do ferro? Diga lá. Mais 2. Mais 2. E a carga do cloro? Menos 1. Fechou. Bateu. Isso aí. Ó. Alguém está aberto aí o fone? O som? Ó. Mais 2. E aqui, menos 1. Exatamente esse número aqui, ó, que você imaginou, ó. Subiu ele. Se subiu, ele pode descer. Se subiu 2, uma hora ele desce. Ele não vai ficar lá em cima o tempo todo, você sabe disso. E aí? Olha o que é que deu. Família do cloro. Olhando na tabela periódica. Se ele tem um lá em cima, dá para entender que é 7A. E o ferro? Ele tem 2 elétrons agora na camada de valência. Olha a família do ferro. Vai dizer que o ferro mudou de lugar, foi? Ele saiu aqui, antes era da 8B, porque tinha 3, 8B. Ali é outro tipo de ferro. Ferro 2. E aqui é ferro 3. Mas qual que é a família dos dois? Ó. É o mesmo. 8B. Isso é metal de transição. Eles também são iônicos, fazem ligações iônicas. É metal, ferro. Isso aqui é um sal, cloreto de ferro, 2. E esse aqui, sulfeto de ferro, 3. Eu tenho que especificar em romanos, né? Quando estiver escrevendo a nomenclatura, a aula nossa de nomenclatura. Aqui vai ser cloreto, só por curiosidade, o cloreto. Mas o ferro, nós temos que especificar o número romano dele. Ó. Esse é o 2. E aqui eu escrevo ferro 3 em romano. Ok? Ó. Por quê? Tem que especificar qual tipo de ferro está envolvido. Isso é metal de transição. Ora, ele tem uma carga diferente do outro. Ele não é da família A, do grupo A. Não é. Então, entra naquele termo lá do meio da tabela periódica. Aquelas 10 colunas abaixo. Tem as torres mais altas e aquele meio, né, da tabela periódica, aqueles vermelhinhos lá, aqueles rosinhas em cores, são os metais de transição. Pode ver lá que está lá o ferro. O número dele é 26. O número atômico dele é 26. Ele pertence à família 8B. Pode contar. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí tem 8B. Pode olhar abaixo, você vai encontrar o ferro.
26. Então, ele é da família 8B. Aí, se você pegar o embalo aqui da aula, e tudo que você achar que é 3, 2 e 1, é família tudo A. 1A, 2A e 3A. Não, tem 2B, 3B, 1B. Basta ter o elemento envolvido para você procurar lá na tabela periódica. Tudo pizza? Eu acho que é isso aí, pessoal. A aula nossa aí, 1 hora de aula cravada, bem explicativa, né, de uma maneira bem dinâmica para vocês. E assim, parabenizar vocês aí pela turma, são 30 na sala, 29, sala cheia, né? Parabéns aí, primeiro ano. Deu para compreender direitinho, turma? Quero ouvir de vocês aí um feedback aí, 1 ou 2, como é que ficou aí? Depois eu disponibilizo a aula gravada para vocês aí. Beleza, Aline? Mais alguém quer dar um feedback? Nós estamos encerrando. Então, ligação iônica. Próxima aula nossa, falaremos sobre as ligações covalentes. Que são as ligações que vão envolver apenas ametais. Tranquilo. Não esqueçam também da sua frequência, tá? Quem ainda não foi até o Google, você vai lá e escreva seu nome lá, para garantir a frequência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.